rapaziada, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao canal do Júnior Santos. É aqui onde você encontra informação com um pouco de diversão. E o vídeo de hoje, mais uma vez, estamos com a doutora Priscila Correia, que estará trazendo para nós informações a respeito de Uber. Como trabalhar, quem pode, quem não pode, leis que entraram em vigor recentemente, exatamente. Exato. Então, doutora Priscila, se apresenta para o pessoal aí, dá um boa. Eu acho que o pessoal já me conhece, mas quem não conhece, eu sou advogada registrada na Ordem dos Advogados Portugueses e na Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho registro nas duas nacionalidades, vamos dizer assim. E trabalho voltado para qualquer tipo de questão que seja de legislação, jurídica, imigração, fornecendo aí informações e consultoria para o pessoal do canal do Juninho. E Brasil afora. E tem sido um sucesso. Graças a Deus. Então, pessoal, vamos falar hoje a respeito de Uber. A doutora tem informações atualizadas. Muitas pessoas querem saber como trabalhar, quem pode, quem não pode. Exatamente. O que fazer, o que não fazer. Exatamente. Como a gente poderia começar esse vídeo, porque eu estou um pouco perdido no assunto. Então vamos lá. Primeiro a gente vai desmistificar a ideia de que todo mundo pode ser Uber. Infelizmente... Aqui em Portugal. Aqui em Portugal, tá? Isso só se aplica a Portugal. Exatamente. No Brasil, basta que você tenha um carro, se habilite naquela condição de motorista profissional, pague o seguro do veículo correspondente a acidentes pessoais e acidentes de terceiros, e você está habilitado a usar a plataforma. Aqui em Portugal não é assim. Primeiramente, a pessoa que vai dirigir no Uber, ela tem que estar com permissão de residência em Portugal, ou seja, é imprescindível que tenha a autorização de residência. Uau. Então a pessoa que vem com aquela ideia, porque eu já ouvi isso em alguns vídeos, e pessoas falando, olha, eu vou para Portugal e vou dirigir no Uber, porque isso é uma possibilidade de emprego. Realmente é uma possibilidade de emprego, mas só para as pessoas que têm autorização de residência. Porque a autorização de residência te dá a condição de ter habilitação. A carteira de motorista, exatamente. Ah, entendi. Primeira regra do Uber é que você tem que ter 3 anos de habilitado. Ah, eu trago meu tempo de carteira do Brasil? Traz. Você não precisa tirar uma nova habilitação, ou seja, você não precisa fazer uma autoescola, mas você tem que tirar a carta de condução de Portugal. E para que você tire a carta de condução, é imprescindível que você seja um imigrante com autorização de residência. Ah, então não é qualquer um que chega e eu vou trabalhar no Uber com a carteira do Brasil e... Não, infelizmente não é assim. E eu tenho visto algumas pessoas dando essa indicação que é uma possibilidade e infelizmente não é. Porque no início o Uber permitia que você ficasse um mês irregular, vamos dizer assim, né? Sem a carteira de motorista, mas te dava um prazo, depois disso ele te bloqueava no aplicativo. Hoje em dia, você fica de 3 a 4 meses para conseguir se habilitar no aplicativo e é um requisito básico que você tenha a habilitação para conduzir em Portugal. Habilitação portuguesa, no caso. Sim, e esse é o primeiro requisito, tá? Agora a gente vai falar sobre a questão de ter ou não uma empresa. É possível você dirigir no Uber em Portugal você sendo empregado de uma empresa e essa empresa tem que possuir o veículo cadastrado, ou que você abra uma empresa para você e você comece a conduzir. Como funcionário seu, no caso. Na verdade não é como um profissional autônomo. Você vai abrir uma unipessoal, por exemplo, vai ter o seu veículo, vai registrar ele no órgão competente, no Ministério de Transporte e Turismo, que é o que regula esse tipo de atividade, vai abrir uma empresa cujo objeto social seja compatível com o exercício de atividade no Uber. E o importante é que o carro esteja em nome da empresa. Não pode ser um carro que esteja no seu nome. Feito isso, a empresa vai se habilitar para o Uber e vai cadastrar aquele motorista. Depois do prazo, ele começa a dirigir. Quanto a pessoa ganha? Se você é um profissional que dirige para outras pessoas, geralmente o custo é de 250 euros por semana que você paga a uma empresa que tem um registro na Uber para você ser motorista dela. Ah, ok. Então, esse é o gasto que a pessoa... tem se ela não quer abrir a própria empresa. Ah, entendi. Tá? Entendi. Existe uma terceira situação, que é quando você não paga o carro alugado, mas você é contratado de uma empresa. Quanto geralmente essas pessoas ganham? Entre 900 e 1.000 euros por mês.
Você sendo um motorista Mas contratado. tem horário de trabalho? Um exemplo, 8 a 5? Não, na verdade, quanto mais tempo você rodar, maior vai ser a tua capacidade de financeira, né? Ok. Só que, o que aconteceu com essa nova lei? A nova lei introduziu um limite de condução. Ou seja, você tem que ficar no máximo 10 horas. Não pode trabalhar mais? Não pode trabalhar mais do que 10 horas. Isso para Taxify, Cabify ou Uber. Ok. Tá? Todas essas plataformas foram regularizadas e existe essa previsão de que o motorista não pode trabalhar mais de 10 horas. Outra alteração que a lei trouxe foi a necessidade de capacitação dos motoristas. Eles vão ter que passar por um curso que vai falar sobre atendimento, condução, regras de trânsito. E esse curso é que vai, digamos assim, habilitá-lo a conduzir. Mas as pessoas que já estão conduzindo, elas vão continuar habilitadas e vão ter um prazo que a gente não sabe se vai ser de 120 ou se vai ser de 180 dias para participar do curso. E isso ainda está sendo regulamentado. Ok. Então todos, mesmo os que já estão, têm que passar por esse curso. No Brasil, para você o dirigir no Uber, ele faz aquelas perguntas básicas, apresenta certidão criminal, mas você não tem uma exigência de capacitação hoje. Em Portugal começou a ter. É a mesma coisa que acontece com os taxistas. Os taxistas, para dirigir em Portugal, eles também têm que passar por um curso de capacitação. O que eles fizeram foi criar um paralelo em relação ao Uber. Tá? E quando eu falo Uber, gente, estou falando todas as plataformas: Uber, Taxify e Cabify. Que são as que operam em Portugal hoje com maior relevância. Agora, voltando à questão da condução. Então, eu sou um motorista que eu posso ser meu motorista da minha própria empresa. E aí, o meu custo, ele é um custo um pouco mais elevado, porque eu tenho que pagar a minha seguridade social, eu tenho que pagar o meu contador e eu vou ter que recolher o imposto. Qual é o percentual de imposto? Hoje é 6%. Quanto eu tenho que recolher para a seguridade social? 100 e poucos euros. Eu não tenho, depende de quanto, todos os meses. E você paga entre 130 a 150 de contador. Mas em compensação, se você tem um veículo, ou se a sua empresa tem um veículo, é possível que esses 900 euros que eu falei em relação ao motorista particular que trabalha para outra empresa, você possa conseguir 1.200, 1.500 euros numa época de alta temporada. Houve momentos em que a pessoa que dirigia Uber conseguia ganhar 2.000 euros, mas isso era com uma demanda menor de carros. Agora a demanda aumentou. Então a oferta, eu vou falar o contrário, a oferta de veículos aumentou, então a demanda por corrida diminuiu. Isso. Então a gente tem essa definição. Quando você é motorista da sua própria empresa, você ganha entre 1.200 e 1.500 euros. Quando você é um motorista contratado de uma empresa, você ganha entre 800 e 900 euros. E quando você é um motorista que contrata o serviço da empresa para ter o carro habilitado, você paga 250 euros por semana. E aí, neste caso, essa é a média, tá, gente? Paga 1.000 por semana? 1.000 por mês. E aí, você vai trabalhar para você, e aí você vai correr atrás dos seus outros 1.000, que é mais ou menos a média das pessoas que fazem isso. Entendi. Então, ou seja, não é tão simples assim como as pessoas chegam, chegar, vou me cadastrar e vou trabalhar. Não é como no Brasil. E eu tenho visto algumas pessoas falando que você pode conseguir o visto D2 abrindo uma empresa e um capital social só para Uber. Não tem sido regulamentado isso no consulado. Existe a possibilidade de você tirar o D2, que é o visto de empreendedor? Existe. Existe a possibilidade de que isso seja concedido com a Uber? Existe também. Mas qual vai ser a sua estrutura? Porque uma coisa é você abrir uma empresa com uma frota de 5, 10 veículos e montar uma estrutura de um capital social de 40.000 euros e aplicar o D2. Outra coisa é você querer fazer a mesma coisa com um veículo e um capital social de 5.000 euros. Esse projeto não me parece ser tão viável em relação a dizer que eu vou conseguir minha autorização de residência por esse caminho. E se você não tiver autorização de residência, você não consegue dirigir no Uber hoje. Então, para que serve o Uber? Então, doutora, as pessoas que estão no Brasil não vão ter essa capacidade porque não vão conseguir o D2? Não, mas o Uber serve para muitas pessoas que vêm com um reagrupamento, em que a esposa está fazendo um curso, aí o marido vem reagrupado, ele vai ter a permissão de trabalho. Então, a partir daí, ele pode se cadastrar no Uber, porque ele vai ser um imigrante regular.
Entendo. Ou vice-versa. A mulher o que fica dependente o que do caso. o que vem reagrupado vai ter a permissão do trabalho e através dessa permissão uma outra situação. Você não tem ainda nacionalidade portuguesa, mas a sua esposa tem, ou vice-versa. Também pode se habilitar a dirigir no Uber, porque você vai ter condições de adquirir a autorização de residência. Poxa, doutora, então é muito interessante. Eu acho que essas informações são muito válidas, porque tem muita gente que pensa no Brasil que vão sair de lá e vão vir para cá para trabalhar no Uber, que é muito simples e não é tão simples assim. Existe a possibilidade de você trabalhar se a empresa te fornecer um contrato de trabalho. E aí você não vai se legalizar pelo Uber, você vai se legalizar pelo contrato de trabalho como motorista, mas essa regra vale para todo mundo? Não, porque nem todas as empresas dão contrato de trabalho para uma pessoa que não tem autorização de residência. Mas é possível que a pessoa consiga o contrato de trabalho e a partir desse contrato se regularizar. Mas demora algum tempo quando a pessoa recebe esse contrato de trabalho? Ela demora algum tempo para possuir a habilitação portuguesa? Então, esse é o ponto. Por que as empresas não concedem um contrato nesse sentido? Por quê? Para que a pessoa consiga a habilitação, ela primeiro tem que ter autorização de residência. Nesse caso, se ela vem sem a permissão, ela vai ficar um longo tempo esperando que o processo de manifestação de interesse seja concluído. Que é uma situação em que as pessoas que não têm autorização conseguem a permissão de residir em Portugal. E a partir dessa permissão é que ela consegue trocar a carteira. Entendi. Então, por isso que não é a situação ideal. Antigamente isso funcionava bem. Mas agora, com a demanda, as empresas não estão mais fazendo isso, reduziu o número de contratos e, consequentemente, por conta do volume de pessoas que estão vindo do Brasil, isso tem gerado um acúmulo de serviço no CEF, muita gente vindo, muita gente tentando entrar sem a devida autorização e o Uber eu não indico como sendo uma solução para quem busca se regularizar. Esse é o ponto. Bom, doutora, muito obrigado mais uma vez pela informação. Nada, eu tô aí, gente, à disposição. Quem tiver mais dúvidas, quer ter a sua consultoria com a doutora Priscila, tá tendo vagas, como é que tá as vagas para você? Os agendamentos? Então, a gente faz agendamento por e-mail, as pessoas relatam brevemente a situação e a gente está agendando, às vezes demora um pouquinho, mas não passa de uma semana. Ok. Geralmente a gente consegue agendar de uma semana para outra. Porque a gente está tendo uma demanda muito grande de pessoas que estão chegando, então ela vai marcando. Você que tem sua dúvida, quer bater um papo com a doutora Priscila via Skype, depois da primeira consulta você troca o WhatsApp? Como que funciona isso? Não, quando a pessoa marca eu já mando o WhatsApp. E um detalhe, tá, gente? Quando as pessoas fazem a consulta, se acontecerem outras dúvidas que não apareceram no momento da consulta, a gente responde, não precisa ter necessidade de marcar uma nova consulta. O meu WhatsApp fica habilitado, eu respondo na medida que eu vou vendo, então é praticamente uma advocacia full time. Então é isso aí, gente. Você quer a sua consultoria com a doutora Priscila? É geral.consultoria.pt@gmail.com. E lembrando vocês que nesse mês de agosto, todo mundo que for procurar a doutora Priscila para fazer a consultoria via Skype, você tem 15% de desconto. Então, só você no e-mail... Foi um pedido do Juninho. Só vocês colocarem no e-mail, olha, vou fazer a consultoria, mas o Juninho falou dos 15%, então é isso aí. Doutora, uma vez mais, muito obrigado. De nada, é um prazer ter sempre você aqui. Gente, beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.